Oi, Alane, vamos resolver aqui a tua questão. Ela fala assim: a tabela SAC é um sistema de amortização de financiamento que funciona de forma constante ao longo da transação. O valor da amortização nas parcelas mensais de financiamento se mantém igual ao longo de todo o pagamento. O que se altera é o valor mensal dos juros, que decresce até o fim da dívida. Eu vou explicar direitinho como é que funciona esse sistema, tá? Eu trouxe até aqui um exemplo para a gente primeiro entender como é que funciona esse sistema. Aqui entender a tabelinha, essa tabela SAC, para depois montar a nossa tabelinha e resolver a questão, tá? Eu vou explicar tudo com calma. Aí vamos continuar lendo aqui, né? No sistema SAC, o valor da amortização é calculado dividindo-se o valor a ser financiado pela quantidade de parcelas. Isso aqui é a amortização. Por sua vez, os juros são calculados sempre sobre o saldo devedor. Finalmente, o valor da parcela corresponde à soma da amortização e o valor dos juros. Considere que um casal está analisando a possibilidade de financiar junto a um banco que opera de acordo com a tabela SAC um imóvel no valor V em real com taxa de juros I, dividindo-se o pagamento em 99 parcelas mensais. Caso esse casal realize o financiamento, o valor total em real a ser pago por ele será. Então, olha só, como eu disse, primeiro vamos entender como é que funciona esse sistema de amortização, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, pesquisei no Google mesmo, um exemplinho para a gente trabalhar isso. Vê só, o exemplo é o seguinte, ó. Um banco libera para uma pessoa um crédito de 120 mil reais, ou seja, o valor que vai ser colocado para a gente calcular os juros, ou seja, o valor que ele fala aqui, cadê o nomezinho? O valor a ser financiado, isso. O valor a ser financiado nesse exemplo aqui é de 120 mil. Então, eu vou dizer que nesse caso, o valor V que vai ser financiado é de 120 mil, tá? Para ser pago pelo saque em 10 parcelas, olha, ele diz aqui a quantidade de parcelas, 10 parcelas mensais, sendo a taxa de juro de 5% ao mês. Aí construa a planilha. Vê só, para a gente construir a planilha, a gente tem que entender o que é cada uma dessas coisas. O saldo devedor é o quanto eu ainda tenho que pagar do meu empréstimo. Você viu que a pessoa aqui fez um empréstimo, um crédito de 120 mil reais. Então, antes de começar a rodar os meses, o primeiro mês, essa pessoa já está devendo 120 mil reais, porque eu fiz o empréstimo de 120 mil, então eu já estou devendo 120 mil para o banco. Concorda? A partir do momento que eu cheguei no banco e disse, olha, me dá aí 120 mil para eu comprar uma casa. Aí ele vai te dar. Aí você já está devendo 120 mil para ele. Então aqui o saldo devedor, antes mesmo de começar os meses, ou seja, no mês zero, já é de 120 mil. A amortização, ela é calculada fazendo o que o texto disse, ó. A amortização é calculado dividindo-se o valor a ser financiado pela quantidade de parcelas. Nesse caso, o valor a ser financiado, o empréstimo, é de 120 mil. E ele diz que foram 10 parcelas. Então, eu vou pegar 120 mil e dividir por 10. Ou seja, a amortização vale 12 mil. Tá? Se eu fosse trabalhar no caso que ele deu aqui na questão, ele disse que o valor a ser financiado, porque a pessoa aqui foi comprar um imóvel. O imóvel tem um valor que ele chama de V. Então, eu vou pedir ao banco um empréstimo no valor de V para poder comprar o imóvel. E ele disse que esse valor V que eu peguei emprestado, né, o empréstimo, foi dividido em 99 parcelas mensais. Então, se eu for calcular o valor da amortização, no caso da questão, eu vou pegar o valor V, que é o empréstimo, e dividir pelo total de parcelas, que é 99. Então, o valor da amortização, no caso da questão, é V dividido por 99. E o valor do saldo devedor na questão é o próprio V, tá? Então, eu já estou aqui comparando o exemplo que eu trouxe com a da questão para a gente poder ir entendendo. Ok, a gente tem o saldo devedor e tem o valor da amortização. Como funciona isso? Sempre que eu tiver o saldo devedor do mês anterior vai valer para esse mês. Por exemplo, obviamente que não existe o mês zero, né? Ele coloca mês zero para representar o ato da compra. No compra, no caso, não faz muito sentido, né? Mas o ato do empréstimo, por assim dizer. Que nem eu falei, cheguei no banco, me dá 120 mil aí para poder fazer e comprar minha casa. Aí o banco vai te dar os 120 mil. Esse é o momento do mês zero. É o momento em que você recebe o empréstimo.
Então, o seu saldo devedor foi de 120 mil. Então, os juros do primeiro mês vai ser emitido em relação ao saldo devedor do mês anterior. Sendo que, obviamente, que nem eu disse, o mês 0 não existe. É referente ao ato do empréstimo. Tá? Percebam que aqui o mês 1 eu tenho juros de 5% atuando sobre o saldo devedor do mês anterior. A gente calculando aqui 5%, porque ele fala que a taxa de juros é de 5%. Tá? Então, se eu fosse calcular os juros do mês 1, seria 5% do saldo devedor do mês anterior, que é 120 mil. E 5% de 120 mil é 6 mil reais. Ok. Esses são os juros. Os juros só vão atuar sobre o saldo devedor, tá bom? Agora, a amortização é um caso à parte. Sempre, todos os meses, o valor da amortização é constante, ó. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, até o mês 10, a amortização é sempre 12 mil, tá bom? Então, veja, a amortização constante, valor dos juros sempre sobre o saldo devedor do mês anterior, tá bom? E a prestação, que é o que a pessoa vai pagar efetivamente todo mês, é a soma dos juros com a amortização. Tá vendo que no primeiro mês a pessoa pagou 18 mil, ela pagou 6 mil de juros e 12 mil da amortização, um total de 18 mil. Vamos para o mês 2. Para o mês 2, a gente já vai calcular os juros sobre o saldo devedor do mês anterior, que é o mês 1. Por que o mês 1 ficou com saldo devedor de 108 mil? Se lembra que antes do mês 1, ou seja, no ato do empréstimo, eu sempre quero falar ato da compra, no ato de fazer o empréstimo, o banco deu 120 mil. Beleza. Só que no mês 1, você já pagou uma prestação de 18 mil. Só que o que é subtraído do saldo devedor não é a prestação toda, não, tá? Não entra o valor dos juros. O que é subtraído do saldo devedor é a amortização, tá? Então, percebam que 120 mil menos 12 mil vai dar 108 mil, tá? Então, a única coisa que eu subtraio do saldo devedor é a amortização. Eu fiz o empréstimo para pagar a casa, o empréstimo foi 120 mil. Calculei o valor da amortização, que é pegar o saldo devedor e dividir pela quantidade de prestações. No caso, 120 mil dividido por 10 dá 12 mil. E o saldo devedor para o próximo mês vai ser o saldo devedor do mês atual menos o valor da amortização. Perceba que no mês 1, o saldo devedor do mês anterior era 120. Então, o saldo devedor que vai ser para o próximo mês, que está aqui, né? Vai ser 120 mil menos 12 mil, no caso, 108 mil. Mas a pessoa não paga só a amortização, ela paga a amortização mais os juros, que dá 108 mil. Por que a pessoa não retira o valor dos juros do saldo devedor? Porque juros, que nem o nome já diz, é os juros, é o que eu estou pagando a mais, além do que eu já peguei do banco, porque eu peguei 120 mil emprestado do banco para comprar a casa. Mas o banco não vai dar 120 mil de graça para você depois pagar 120 mil para ele de volta e tá ok. Não. O banco tem que ganhar algo com isso, né? Ele emprestou um dinheiro para você. Então, você vai pagar os juros, que é um dinheiro que você vai dar para o banco, para pagar pelo dinheiro que você recebeu por um período de tempo desse banco. Entende? Então, os juros não está dentro do saldo devedor. É um valor que você paga a mais para o banco pelo fato dele ter lhe emprestado dinheiro. Tá bom? Então, recapitulando, porque essa parte é muito importante. Você tem que entender o que está acontecendo aqui para poder resolver essa questão. A gente tem o saldo devedor. O saldo devedor, ele é calculado sempre em relação ao mês próximo, por exemplo. No mês 1, esse saldo devedor que eu tenho aqui vai ser para o próximo mês. No mês 0, esse saldo devedor vai ser para o próximo mês. Tá bom? Eu sei que parece estranho isso, mas é isso mesmo. No mês 0, porque o mês 0, como eu falei, é o mês de... No caso, o tempo em que você pegou o empréstimo. Eu peguei o empréstimo 120 mil com o banco. Então, eu já estou devendo 120 mil para o meu primeiro mês. Concorda comigo? Se eu estou com um saldo devedor de 108 mil no primeiro mês, eu já estou devendo 108 mil para o segundo mês. Entende? É sempre um mês à sua frente que você está devendo. Esse é o saldo devedor. A amortização é o saldo devedor inicial, né? Assim que você pega o empréstimo, que é de 120 mil, e divide pela quantidade de parcelas, que no caso é 10.
Os juros sempre vai atuar a taxa sobre o saldo devedor do mês anterior, no caso. Vai ser 120 mil, ou desculpa, 5% vezes 120 mil, que no caso é o saldo devedor do mês zero, né? Que deu 6 mil. E a prestação vai ser a soma da amortização com juros. Aí o que a questão quer finalmente? A questão quer o que o casal que fez o empréstimo vai pagar no total. Ou seja, ele quer a soma de todas as prestações que essa pessoa vai pagar ao fazer esse empréstimo, tá? Eu quero que você perceba uma coisa, que a prestação, como eu falei, é a soma da amortização mais os juros. A amortização é algo constante ao longo do pagamento. Sempre vai ser 12 mil. Se eu tenho 10 parcelas e cada parcela eu pago 12 mil de amortização, então o total de amortização pago é o saldo devedor, que é 120 mil, tá bom? Agora, a parte difícil de calcular é os juros. Por quê? Porque a quantidade em juros depende do valor do saldo devedor. E o saldo devedor está sempre diminuindo em função da amortização. Percebeu? Ó? Aqui nos juros do primeiro mês é 5% de 120 mil. Do segundo mês é 5% de 108 mil. Terceiro mês é 5% de 96 mil. Esse valor vai diminuindo. Tá vendo? Como esse valor vai diminuindo, o valor dos juros vai mudando. E como o valor dos juros vai mudando, a gente vai ter que somar números diferentes para poder calcular os juros total. Perceba que a soma do total da amortização com o total de juros vai dar exatamente o valor total de prestações pagas. Tá vendo? Ó, esse mais esse vai dar isso aqui. Tá? Então, eu não preciso ficar somando a cada mês 6 mil mais 12 mil, 18 mil, 5.400 com 12 mil, 17.400. Não. Eu posso fazer a soma de todas as amortizações com a soma de todos os juros, e a soma disso com isso vai dar exatamente o que eu quero, que é isso aqui, tá bom? Então, ok, eu tentei aqui explicar da melhor forma possível essa tabela saque. Inclusive, eu fui pesquisar como é que funciona esse direito para poder resolver essa tua questão, mas a gente vai conseguir, tá? Calma que a gente vai chegar nesse resultado aqui. Aí, vê só, vamos agora montar a nossa tabela. Deixa eu reler aqui contigo para a gente não esquecer nada. Ele fala que é para considerar um casal, e esse casal vai comprar um imóvel no valor V, ou seja, o empréstimo que esse casal vai pedir ao banco é no valor V, em real, com a taxa de juros I, dividindo o pagamento em 99 parcelas mensais. Pronto. Vamos montar nossa tabela. Essa tabela que eu montei aqui embaixo, feiosa, é como se fosse a tabela aqui de cima, tá? Aqui é o mês, aqui é saldo devedor, aqui é amortização, aqui é juros e aqui é a prestação, tá? Então, veja, no mês zero entre aspas, né, que é no ato do empréstimo, essa família pegou um saldo devedor, já está devendo o banco o valor V do imóvel. Concorda comigo? Pronto, a gente sabe isso. Qual vai ser o valor da amortização desse empréstimo dessa família? A amortização eu já falei e tem no texto, dizendo que é o valor a ser financiado dividido pela quantidade de parcelas. Se o valor a ser financiado é V e a quantidade de parcelas são 99, então a amortização vai ser V dividido por 99. Lembrando que a amortização é constante, tá vendo? Ó? É sempre o mesmo valor ao longo das parcelas, ao longo dos meses. Então, aqui ó, no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 50, no mês 98, no mês 99, sempre vai ser o valor de V dividido por 99. E se eu quiser o total, né, do valor da amortização, que eu vou precisar para poder calcular o valor total das prestações, eu vou calcular multiplicando o valor da amortização, que é V dividido por 99, pela quantidade de prestações, multiplicando pela quantidade de prestações, que é 99. Aí vai ter o próprio valor V, tá? Então, o total dos valores de amortização ao longo dos meses é V, ok? A gente já entendeu isso, pronto. O saldo devedor, como é que a gente vai calcular? Inicialmente, eu já disse que o saldo devedor da família, do casal, era V, porque ele foi lá no banco e pediu o valor V para poder comprar a casa. Então, no ato do empréstimo, ou seja, no mês 0, ele já estava devendo V. No mês 1, ele vai diminuir sempre o valor da amortização. Se lembra, ó, que o saldo devedor é o valor do saldo devedor do mês anterior menos o valor da amortização. Ó, no mês 1, o saldo devedor era 108 mil. Por quê? Porque antes era 120 mil
menos 12 mil, deu 108 mil, tá vendo? Aqui, ó, no mês 0 era V, então eu vou ter V menos o valor da amortização, que é V sobre 99, e eu vou obter 98V sobre 99, concorda? Aqui no mês 2, o valor do saldo devedor anterior era 98V sobre 99, menos o valor da amortização, que é o mesmo e não muda, que é V sobre 99, eu vou obter 97V sobre 99. A mesma coisa para o mês 3, ou prestação 3. Vai ser sempre o saldo devedor do mês anterior, menos o valor da amortização. 97V sobre 99 menos V sobre 99 vai dar 96V sobre 99. Ou você pode pensar da seguinte forma: perceba que o valor do saldo devedor é sempre 99 menos o valor do mês, ó. 99 menos 1, que é esse mês aqui, vai dar 98. Então, eu vou ter 98V sobre 99. Aqui no mês 2, ó. Aqui deveria ser 99. 99 menos 2 deu 97. Tá vendo aí? Ficou 97 vezes V dividido por 99. Aqui deveria ser 99. 99 menos 3 vai ficar 96. 96V sobre 99. No mês 50, deveria ser 99. 99 menos 50 deu 49. Então, eu vou ter 49V sobre 99. É uma forma de pensar, tá? Para poder facilitar. No mês 98, deveria ser 99. Então, vai ficar 99 menos 98, deu 1 aqui, né? Vezes V sobre 99. E no mês 99, ele não tem mais saldo devedor. Não faz sentido, no último mês, ele ter um saldo devedor para o próximo mês. Lembrando que esse saldo devedor é sempre referente ao próximo mês, é quanto ele deve para o próximo mês. Aqui, por exemplo, na parcela 9, ele está devendo 12 mil para o mês 10. Então, no mês 10, que é o último mês de pagamento, não tem como ele dever um valor para o mês 11, porque acaba no 10, entendeu? Então, a mesma coisa aqui. Na parcela 99, ele já não tem mais saldo devedor, tá? Ok, a gente entendeu o valor do saldo devedor, o valor da amortização. Vamos entender os juros. Os juros, eles sempre vão atuar sobre o saldo devedor do mês anterior. Por exemplo, os juros do mês 1 vai atuar sobre o saldo devedor do mês 0. Então, vai ficar a taxa, que é I, vezes o saldo devedor do mês anterior, que é V. O do mês 2 vai ficar a taxa, que é I, vezes o saldo devedor do mês anterior, que é 98V sobre 99. Os juros do mês 3 vai ser a taxa, que é I, vezes o saldo devedor do mês anterior, que é 97V sobre 99. Na prestação 50, vai ser a taxa, que é I, vezes o saldo devedor da prestação 49. Tá? Cuidado para não confundir e pensar que é do mês que tá, é do mês anterior. Então, aqui era 49 sobre 99, esse aqui é o mês 50. Então, a do mês anterior seria 50V sobre 99. É sempre diminuindo de 1 em 1, tá vendo? Mas é porque eu pulei aqui do 3 para o 50 logo, tá vendo? Para poder agilizar a tabela, né? Não dá para fazer as 99 prestações aqui. Então, o saldo devedor do mês anterior, ou seja, do mês 49, era 50V sobre 99. E os juros da taxa, os juros do mês 50, vai atuar sobre o saldo devedor do mês 49, que é 50V sobre 99, tá vendo? Então, no mês 98, os juros vai atuar sobre o saldo devedor do mês anterior. No mês anterior era 97, então aqui, no caso, se fosse 97, ia ser 99, menos 97 ia ficar 2V sobre 99. Esse era o saldo devedor do mês 97. Então, aqui vai ficar I vezes o saldo devedor do mês anterior, que é 2V sobre 99. Tá vendo? E o do mês 99 vai ser a taxa, que é I vezes o saldo devedor do mês anterior, que é V sobre 99. Tá vendo? Ok. Conseguimos analisar a tabela. E aqui a prestação é simplesmente a soma da amortização com juros. Tá vendo? Amortização, juros. Amortização, juros, amortização, juros. É a mesma coisa. É só para uma forma de resumir aqui do lado, tá? Aí, beleza. Eu consegui somar todos os valores da amortização. Eu já tinha falado que era V. Como é que eu vou somar todos os valores dos juros? Você pensa comigo? Muito estranho, né? Porque os valores ficam
diminuindo aqui, ó. Como é que eu posso fazer isso? Aí a gente tem que aprender uma coisinha. Eu não lembro o nome desse método, sabe? Eu aprendi faz um tempão. Mas eu não lembro exatamente o nome, mas é assim que acontece, ó. Deixa eu botar aqui um exemplo. Você vê aqui que eu tenho uma sequência, né? Perceba que os números estão aumentando de 1 em 1, ó. De 1 vem para 2, de 2 vem para 3, de 3 vem para 4, até 10. Eu tenho uma sequência numérica de... Eu esqueci o nomezinho disso, mas que sempre vai aumentando de 1 em 1. Pronto. Aí o que acontece? Eu quero saber quanto é que dá o resultado da soma de todos esses números. Se lembra que eu estou tentando somar aqui tudo isso aqui é uma sequência, tá? Perceba que aqui é 1VI. Aqui é 98 sobre 99VI. Aqui é 97 sobre 99VI. Aqui também tem um padrão, aqui também tem uma sequência. Eu estou tentando introduzir aqui a ideia de como eu vou fazer para somar os números de uma sequência, tá bom? Então, como é que eu faço para somar os números de uma sequência? Eu poderia fazer aqui contigo essa soma, né? Aqui, vou pegar aqui a calculadora e fazer aqui, porque é uma sequência pequena. Eu poderia fazer 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Deu 55. Eu poderia somar tudo isso aqui e saber que deu 55. Mas eu não tenho como somar esses números aqui, né? Até porque tem esses valores aqui que são incógnitas. E dizer para tu um número assim de cabeça. Não tem como a gente fazer isso assim. Aí, uma pessoa, não lembro quem foi, inventou um método que é o seguinte. Você vai pegar o primeiro número da sequência, no caso aqui é o 1, e o último número da sequência, que é 10. Se eu somar esses dois números, 1 mais 10, eu obtenho 11, não é isso? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o segundo número e o penúltimo número. 2 mais 9 dá quanto? 11. Agora, com o terceiro número e o antepenúltimo número. 3 e 8. Vai dar quanto? 11. Com o próximo número e o antes desse último aqui, o 7. Vai dar quanto? 11. E 5 mais 6, adivinha, vai dar quanto? 11 também. Tá percebendo que é um padrão? Números que estão, como eu posso dizer, simétricos ao longo dessa ordem, dessa coleção aqui de números que eu tenho. Veja que eles são simétricos, ó, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. Eles são simétricos, como se eu estivesse colocando um eixo aqui no meio dessa ordem de números e eu estivesse pegando os simétricos, tá vendo? Sempre que eu somar esses números simétricos, eles vão dar a mesma soma. No caso aí foi 11. Se eu tivesse colocado, sei lá, até 8, a soma seria diferente, daria 9, tá? Mas perceba, é sempre assim. Aí o que acontece? Se eu quiser saber a quantidade o valor da soma de todos esses números, eu poderia simplesmente dizer que é 11 vezes 5. Concorda comigo? Porque 11 vezes 5 vai dar 55. Que eu já sei que é o valor dessa ordem desses números. Como é que eu cheguei a essa expressão 11 vezes 5? Eu sei que cada par de números é 11. E eu sei que eu tenho 5 pares de números. É sempre a metade da quantidade de números que eu tenho aqui. Eu tenho 10 números, então metade de 10, 5. Então, eu sei que eu tenho 5 pares de números e eu sei que a soma de cada par de número que é simétrico é 11. Então, 11 vezes 5 é 55. Aí você pensa comigo, legal, interessante, gostei. Mas isso só vale para números que, uma ordem de números que é par. Porque perceba aqui que eu tenho 10 números. Mas aqui eu tenho 99 números, é uma quantidade ímpar. Aí você pensa, não tem como eu fazer isso. Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou colocar aqui um outro exemplo com uma quantidade ímpar de números, tá? Deixa eu botar aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver de novo como é que funciona aqui pelo simétrico. Se eu fosse passar uma linha aqui de simetria, ela ficaria exatamente sobre o 5, né? Porque eu vou ter 4 números à esquerda do 5 e 4 números à direita do 5. Então, o simétrico aqui é o 5. Eu sempre vou ter que achar o número que fica no meio, que divide essa ordem de números em duas de quantidades iguais. No caso, 4 para a esquerda e 4 para a direita. Aí, vamos fazer a soma para ver se bate? Vai ficar 1 mais 9, que vai dar 10. Eu tenho aqui 2 mais 8, que também dá 10. Eu tenho aqui 3 mais 7, que também dá 10. E aqui eu tenho 4 mais 6, que também dá 10. E o 5? Infelizmente, o 5 fica isolado. Então, se eu quisesse saber a soma dessa expressão, desses números que estão em uma ordem, eu poderia fazer o valor de cada par, né, que é 10, vezes 4, porque eu tenho 4 pares, eu tenho o par 1, 9, o par 2, 8, o par 3, 7 e o par 4, 6, são 4 pares, mais o 5. Infelizmente, o 5 fica ali isolado e tal, mas é isso. Então, eu sei que o valor desses 9 números somados vai dar 45. Tá bom? Então, veja, é assim que a gente faz para números que são uma ordem numérica para uma quantidade de ordem numérica. Calma. Uma ordem numérica cuja quantidade de números é ímpar. Pronto. Aqui foi fácil porque é par. Ficou o valor da soma de cada par vezes a quantidade de pares e pronto. Aqui eu vou fazer isso, o valor da soma de cada par vezes a quantidade de pares, mais o número que fica exatamente no meio de cada par. Tá bom? Então, a gente vai fazer exatamente isso com essa tabela. Eu escolhi o número 50 aqui e não foi por aleatório, não. Foi porque o número 50 é exatamente o número que divide essa ordem aqui na metade, ó. Eu posso ter essa ordem do mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, o mês 5, até o mês 50. Aí, a partir daqui, eu posso continuar. No caso, 99, 98, 97, 1, 2, 3, 96, 5. Pronto, ó. O número 50, a prestação do mês 50 vai dividir as prestações do mês 1 até o mês 99 exatamente na metade. Daqui para cá, eu tenho 49 prestações. E daqui para cá eu também tenho 49 prestações, ou seja, a prestação que está localizada no mês 50 vai dividir essa ordem das prestações na metade. Então, se eu somar o valor dos juros, eu falei prestação, mas na verdade eu vou aqui contar os juros, porque se eu fosse somar a prestação já é a soma da amortização com os juros. É melhor calcular a soma dos juros e somar com o valor já total das amortizações, ao invés de somar o valor desse aqui tudinho, que é um número maior, né, com somar isso aqui tudinho, é mais difícil, tá? Eu vou primeiro somar os valores de todos os juros e depois somar com o valor total, tá bom? Então, veja, se eu fizer isso com o valor das amortizações, se eu utilizar esse métodozinho aqui, eu consigo resolver a questão, tá bom? Então, por exemplo, ó, no mês 1, os juros é V vezes I. Então, vou colocar aqui, ó, mês 1, o valor dos juros é V vezes I. No mês 50, o valor dos juros, a gente já calculou, 50 VI sobre 99. E, por último, os juros do mês 99. Do mês 99 é VI sobre 99. Tá bom? Então, veja, como é que funcionava o método? Eu pegava o primeiro número e o último número e via qual era a soma que dava. Aqui, 1 mais 9 dá 10.
Aí aqui, ó, ficou 10, tá vendo? E multiplico pela quantidade de pares. Se lembra aqui que eu vou ter 49 pares. Eu tenho 49 números à esquerda e 49 números à direita. Então, cada um desses 49 números vai fazer um par com cada um desses outros 49 números que estão à direita. Então, eu tenho 49 pares, tá bom? Então, vamos lá. A soma tem que ser entre o valor dos juros do primeiro mês com o valor dos juros do último mês, que é o mês 99. Eu vou ter VI mais... Cadê aqui o valor? VI sobre 99. E essa soma eu vou multiplicar por 49, que é a quantidade de pares que eu tenho. E a isso eu vou somar o valor do número que ficou na metade. Tá vendo? Se lembra aqui que eu somei a 5. O que eu fiz até agora foi, peguei 1 e 9 e somei, deu 10. No caso, o 1 é VI, o 9 é VI sobre 99. Estou fazendo a relação entre esse exemplo e esse exemplo aqui de baixo, tá? Aí somei, vou multiplicar pela quantidade de pares, que é 99, e agora eu vou somar com o número que ficou no meio. No caso, o valor dos juros que ficou no meio é esse aqui. 50 VI sobre 99. Pronto, resolvendo esse cálculo, eu vou conseguir a soma de todos os juros desses meses. Aí eu fiz esse cálculo aqui, ó. Porque aqui já está pronto, tá? Aqui eu só fui explicando para tu, mas aqui já está tudo pronto. VI mais VI sobre 99 vezes 49. Aí esse 49 multiplica VI, vai ficar 49 VI. Esse 49 também multiplica VI sobre 99. Então, eu vou ter 49 VI sobre 99. E o 50 VI sobre 99 que estava de fora. Tá vendo? Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso somar esse 49 VI sobre 99 com o 50 VI sobre 99. E eu vou obter 99 VI sobre 99, que é a mesma coisa que VI. Concorda comigo? Eu posso cortar 99 com 99. E eu vou ter VI. Então, no final de tudo, eu vou ter 49 VI mais VI, que vai dar 50 VI. Pronto. A gente conseguiu, finalmente, o valor da soma total dos juros, que é esse valor aqui embaixo, tá vendo? Só que o que ele quer é a soma do valor total pago pela pessoa. O valor total pago pela pessoa é a soma do valor total das amortizações com o valor total dos juros. Qual é o valor total das amortizações? V. O valor total dos juros, 50 VI. Então, eu vou ter V mais 50 VI. Eu posso colocar o V em evidência. Tá vendo? Eu coloquei o V e o V aqui está multiplicando 1 mais 50I. Porque V mais 1 dá o próprio V. E V mais multiplicando 50 VI dá 50 VI. Né? Então, esse aqui é o resultado da questão. Gabarito, letra A. Eu sei que foi um pouquinho difícil, né? Principalmente a parte de entender essa tabelinha, mas foi necessário para poder tu entender direitinho, tá? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.